Pode passar a apresentação, eu vou me apresentar aqui, depois eu estou aqui junto com o Mião, tá? Que da Numen, que fez esse projeto lá na Natura conosco. Então, eu sou casado há mais de 20 anos com a Andrea, tenho uma filha de 17 anos, esse ano foi vestibular para todo lado, né? Vocês imaginam. Trabalhei em empresas do setor automotivo, né, no começo da carreira, depois migrei, nos últimos 15 anos estou na Natura, vim da Avon, então somando as duas marcas, aí estou há 15 anos. E trabalhei bastante com projetos regulatórios, né? Saí dessa área faz uns 3, 4 anos e agora estou dedicado aí a projetos de RP. Fala, Mião. Beleza, passa aí. Aí. Bom, para quem não me conhece, Maurício Mião, trabalho com SAP já há 27 anos, aí, tenho um monte de amigo aqui na sala. Aqui, né? Eu sou marido da Vanessa, pai do Gustavo, do Matheus e do Toquinho, que está aqui na foto. Ó, bonitinho ele. Comecei lá atrás como ABAP ainda, na versão 3.0F ainda. Não tinha nem SHDB, eles iam implantar a nota ainda de SHDB. E agora eu estou ali na Numen liderando a frente de BTP, soluções cloud e assim por diante. O time que eu trabalho hoje, o nosso time fez esse trabalho junto com a Natura, que a gente vai apresentar para vocês. Então, voltando um pouco aí no tempo, né, em 2022, nós aprovamos lá o business case para migração para o S4. E aí nós tínhamos um dilema, né, ou permanecer o ambiente que a gente tinha, nós tínhamos mais de 1000 programas vezes, até mais cedo o João passou aqui aquela Kombi, né, eu acho que ele participou ali, de alguma forma, do nosso business case, né. E aí a decisão na época foi fazer um projeto Greenfield, ou seja, vamos começar do zero, porque seguir do jeito que a gente estava, a gente não ia conseguir dar tração, né, e dar velocidade no objetivo que a gente tinha. E aí, qual que era a nossa missão? Simplificação e harmonização de processos. Por quê? A Natura, né, tinha já na época multimarcas, então já estava com a Avon, já estava com a Natura, tinha The Body Shop, tinha Aesop também, outra marca. Multigeografia, ou seja, toda a Latam, com a chegada da Avon, a gente tinha mais de 50 países, então processos para ser, né, bem harmonizados, né, imagina com 50 países, ia ser bem complexo. E também multicanal, ou seja, a gente vendia na venda direta, mas também tinha e-commerce, tinha loja própria, então tinha uma série de complicações. E aí a decisão foi seguir no Greenfield, e seguindo o Greenfield veio, né, a estandarização e o Clean Core. Então era outra meta que nós adotamos. Só para vocês terem uma ideia, a estandarização 85% era a nossa meta e Clean Core 95%. E aí chegamos em 23, fizemos o template, implementamos o Equador o ano passado, foi outubro do ano passado. Logo depois, a gente já fez uma troca de versão, acho que foi em março, abril, para ter aquela plataforma já conectada com a inteligência artificial. E aí seguimos agora com o projeto do Brasil e Latam, né, até o final aí de 27. E por que a gente decidiu também, né, fazer um Greenfield? Porque a gente sabe que a velocidade das mudanças está muito rápida, então a gente não tinha tração para fazer nenhuma atualização de versão no cenário que a gente tinha. Então a gente optou fazer essa mudança radical, né, começar um projeto aí do zero, para a gente conseguir ganhar tração, né, e obter todo aquele ganho que tem de atualização de versão constante. E aí a pergunta que a gente fez na época, né, para o nosso CFO como que você quer analisar a performance financeira, né, da Natura daqui a 25 anos? Por que isso? Porque a Natura implementou o ECC, na verdade, o SAP, em 1999, acho que até o Mião participou dessa implementação lá. E, na época, né, a diretriz que a gente tinha era fazer o negócio funcionar, ou seja, customização a qualquer preço. A gente não olhava muito essa questão de estandarização, de Clean Core, também nem existia, né? E, então, só que nesse cenário, a gente chegou naquele de 1000 programas Zs, que a gente não conseguia fazer nenhuma atualização, nem fiscal. Então, quando tinha alguma nota, né, para aplicar, era uma tortura, tinha que ficar selecionando qual que dava, qual que não dava. E aí chegamos nessa pergunta aí, como que você quer ver a performance financeira da Natura daqui a 25 anos?
E aí surgiu essa ideia, né, de fazer um agente aqui, na verdade um aplicativo, né, para fazer análise de margem bruta. Tá? O que era esse aplicativo? Aqui foi o primeiro conceito, depois eu vou mostrar com mais calma ali como que funciona esse aplicativo, mas era um gráfico, né, de barras aqui, que a gente escolhia o período contra período, e aí, no gráfico aqui de barras, a gente podia ver os efeitos positivos ou negativos da receita. Por exemplo, ou do custo de materiais, ou de perdas, ou outros lançamentos manuais. E aí, embaixo, a gente conectaria a inteligência artificial e mostraria todos os insights inteligentes que a gente tinha lá dentro do CLPA. Esse aplicativo foi treinado dentro do Material Ledger e também usando aí todo o Margem Analysis, que é o antigo CLPA do ECC. Isso foi a primeira fase. Na segunda fase, a gente tinha a ideia de colocar um chat, aí olhando também a Julie, né, para fazer a conexão, para fazer perguntas para o nosso Material Ledger, para o nosso, né, gráfico aqui, os insights, e chegar em detalhes, né, melhores do que nessa primeira passada aqui da IA. Mas o que a gente vai mostrar hoje é só a primeira fase, que é esse gráfico acima e os insights da inteligência. Mas aí não tem atalho, né? Então, como nós decidimos lá fazer um projeto Greenfield, passamos aí um ano fazendo o template e tentando, né, destrinchar todos esses programas que tinham customizado, processos, né, que não estavam harmonizados. E muitas perguntas aqui, né, acho que todos aqui que trabalham em projetos passaram por isso, né? Cadê, onde vai ficar minha Z? Sempre foi assim, a gente não precisa mudar agora, né? Ou esse processo aqui só existe na Natura, o standard nunca vai atender, cada país trabalha de um jeito, não dá para você harmonizar um processo do Brasil com a Argentina, por exemplo. E aí, né, passamos quase um ano fazendo esse template para toda a Latam e chegamos num processo ali que a gente fala de best practices, porque a SAP divulga lá o Scope Item, né? E a gente criou o nosso Scope Item, que é o Natura Business Scope Item. Então, para cada processo que a gente mapeava, a gente criou um ID, né, desse processo e ficou pertinente ali para a Natura. Ou seja, quando tiver mudança nesse processo, eu vou ter tudo amarrado dentro desse NBSI. E aí seguimos, né, aqui para a fase de, quando fizemos o template, separamos isso em squads. Então aqui eu trabalho na área de Artuar. Separamos aqui todo esse squad de Artuar em 10 módulos, AP, tesouraria, FP&A, contabilidade e por aí vai. Cada squad desse a gente tinha um arquiteto funcional e um key user. Pode ser que um arquiteto atendia mais de uma área aqui, né, e key user também. Mas, com isso, a gente conseguiu meio que compartilhar o conhecimento. Ou seja, se eu perguntar hoje para um key user, ele vai conhecer muito da parte técnica. E assim como um arquiteto funcional também conhece muito da área de processo. Mapeamos todos os processos. A gente usou o Signavio da SAP para fazer esse mapeamento. Depois do Signavio, esse ano a gente conectou com o LinhaX para fazer todo o inventário, né, dos sistemas. Então, lá no LinhaX eu tenho todos os meus sistemas da Natura, e aí dentro dos sistemas eu tenho os deltas, né? Porque quando a gente fez o mapeamento, vários deltas foram gerados, ou seja, um delta de integração, um delta de automação, um delta de própria extensão, né? Então, qual que era a ideia? O LinhaX a gente consegue ver para o próximo projeto, né? Quando eu for fazer uma mudança dentro dessa NBSI da Natura, qual que é o impacto de interfaces, de extensões, integrações, né, dentro desse processo. Então, a ideia é usar o máximo potencial aí da SAP. E eu acho que aqui está um ponto principal aqui dentro do projeto, como que a gente prepara a fundação, né? Ou seja, como a gente se preparou para receber uma inteligência artificial. Ou seja, não adianta a gente, né, plugar a inteligência artificial numa fundação mal feita que não vai trazer um insight bacana. Então, aqui a gente investiu muito tempo em estrutura organizacional, vendo área de contabilidade de custos, como que a gente queria enxergar o resultado, segmento, empresa, centro,
e canais de distribuição. Então, a ideia é mostrar assim, que, para a gente fazer um projeto que a gente pense depois usar a inteligência artificial, preparamos a base bem feita. Tá? E aí, olhando em dados mestre, eu separei aqui três dados, né, de Artuar, super importantes, que é o plano de contas, centro de custo e centro de lucro. E aí, aqui fez outra mudança radical que a gente fez, foi o plano de contas da Natura tinha mais de 10 mil contas. Será que a gente precisava ter tudo isso mesmo? Como que era administrar, né, esse processo de contas dentro da área financeira? Então, a gente reduziu, simplificou, lembra do nosso processo, da nossa missão? Simplificar, criamos níveis, então, agora eu sabia, olhando a conta, eu sei se é uma conta de ativo, se é uma conta de passivo, se é uma conta de custo, se é uma conta de resultado. E criamos ranges, ou seja, eu não misturo conta, né? Eu estou com uma conta de ativo aqui com uma numeração, depois sigo com a mesma numeração aqui em passivo. Então, a gente acabou estabelecendo esse critério. Centro de custos, a gente foi mais a fundo. Então, quando a gente criou a taxonomia do centro de custo, a gente já olhou empresa, marca, canal de distribuição, área funcional, e também separamos por ranges. Porque naquele plano anterior que a gente tinha centro de custo, estava tudo misturado. Precisava criar um novo centro de custo, entrava na numeração, mas eu não sabia se essa numeração era do centro de custo de manufatura ou se era um centro de custo de cosméticos, por exemplo. Então, criamos os ranges e separamos, né, nessa estrutura. E olhando o centro de lucro, a gente não usava o centro de lucro no SCC. E por S4 é um baita de um elemento aqui importante para a análise de resultado. O nosso principal objetivo era ter um PNL por marca e por categoria. Marca, né, Natura, Avon, olhando hoje. Categoria, eu tenho várias categorias. Óleo, corpo, desodorante, maquiagem, segue uma série de categorias. Então, definimos também uma taxonomia, marca e categoria para centro de lucro. E aí também, além desse processo de estrutura, olhamos a parte de custeio também. Então, a ideia era fazer uma estratificação de custo num nível que a gente conseguisse, né, olhar uma variação e entender se aquela variação, qual elemento de custo impactou o nosso resultado. Então, olhando aqui a nossa estrutura, a gente tem o custo base, que praticamente o SAP já entrega hoje de forma standard, né? Toda a abertura ali do custo de matéria-prima, ora, se for manufatura, ora homem, ora máquina, custos indiretos, diretos, mas a gente estabeleceu também custos aditivos. Ou seja, a gente queria colocar custos de importação, custos extras, né, dentro do nosso custo standard. E aí a gente abriu esse elemento com frete, taxas de importação, todos aqueles custos de aduaneira, tudo separadinho. Por quê? A ideia que era ter um relatório, que a gente tem um Fiori já standard hoje, que mostra todo o material, qual que é o custo, né, planejado, ou seja, o custo standard, qual que é o custo realizado, depois do material ledger, e aí aberto por elemento de custo. Então eu conseguia ver, para cada material, qual que foi a variação, por exemplo, de frete do planejado versus o real. Tá? Isso tudo standard. E aí, acho que agora o Mião vai contar um pouco, porque como que funciona nos bastidores, né, essa conexão da IA, né, que a gente criou lá na Natura. Isso. Então, como já bem falou o Rogério, né, se não tivesse toda essa fundação deles, de Clean Core, toda essa reestruturação dos elementos de custo no sistema, já usando o Fiori, lá eles usam Fiori, abandonaram o SAP GUI. Não conseguiriam usar a Joule, por exemplo. Eles usam o BTP, muito bem usado, por sinal. Eles têm uma equipe lá, tem um time de arquitetos lá que trabalham muito bem à frente de BTP lá dentro da Natura. Não ia adiantar nada ter a IA. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Na hora que a gente está migrando ali do ECC para o S4, vamos preparar o nosso ambiente para que no S4 esteja mais bem estruturado, para daí a gente conseguir aproveitar todas as melhorias que o S4 traz. E isso a Natura soube fazer muito bem. E aí, com isso tudo feito, já no S4, ficou muito fácil para a gente desenvolver a aplicação de IA
sentada naquela base de dados que já está muito bem estruturada, já tem o BTP ali, já tem a Joule, então tudo muito mais fácil. Tá? Já é possível de colocar a Joule, porque eles usam o Fiori, né? Ficou tudo mais simplificado. A aplicação no final é uma aplicação rodando no BTP, é uma aplicação simples ali no BTP que se conecta se conecta nos modelos de LLM através do BTP também. E gera os insights. E aqui, ó, se vocês derem uma olhada, como a estrutura de custo foi muito bem preparada, ela consegue apontar toda a variação aqui no gráfico, né? Ela consegue entrar nesse nível de detalhe. Deu para criar uma visão bem ampliada, sem ter que criar um data lake. Essa aplicação bate direto lá no S4, no seu API, e extrai os dados. A gente não precisou duplicar isso daqui em outro lugar, reestruturar, ficar somando de jeito diferente. Foi direto no standard. Aqui é a arquitetura do BTP, tá? Então, como é que é? A aplicaçãozinha HTML5 ali, um CAP que a gente desenvolveu lá, um Cloud Application Programming, com Fiori, né, front-end Fiori, aqui no BTP. Ela usa a conexão ali no AI Core, no GenAI Hub. O GenAI Hub se conecta no modelo que a gente escolheu. E aí a gente pode escolher todos os modelos que estão disponíveis ali. Pode ser aqui um AWS ali do Zé Roberto, um Bedrock, qualquer um ali que a gente achar mais interessante. O modelo aqui passa a ser uma commodity, né? Eu posso escolher ali o que melhor me adequar, porque eu tenho todos disponíveis ali através do GenAI Hub. A gente monta a estrutura de prompt para trabalhar isso, para fazer a LLM gerar o resultado. E a gente, online, extrai os dados ali da base de COPA do S4HANA e traz para a aplicação para replicar aqui, esse cara aqui sendo um comunicador entre os dados do S4 e os modelos de LLM para gerar os insights. Tá? Tudo rodando aqui dentro do BTP. Então vamos lá, gente. Então essa aqui é a aplicação. Então a gente tem o período inicial, o período final. Então você vai fazer um mês contra mês. Quando você seleciona ali a execução, ele vai mostrar um gráfico de barras, falando qual que foi já a variação de receita, custo, perdas e outros. Embaixo, em 5 segundos, menos que isso, até ele já mostra os insights, os ofensores. É uma primeira análise, na verdade, análise ainda high level, mas já dá para ter uma noção quais são os principais ofensores. Eu consigo dar um duplo clique ali dentro, por exemplo, de receita. Ele também abre aqui a análise inteligente, falando, olha, aquele impacto de receita foi em impostos, foi em mix de produto, foi em preço, foi em volume. Então, ele faz um drill down aqui da análise da receita bruta. Pode falar. Esses aqui são dados fakes, tá, pessoal? Não precisa, a gente não está colocando nada produtivo são dados aí para mocados. E aí, também, olhando para a parte de custos, a estratificação de custos, custo base, né, que vocês viram, etiquetagem, DUTs, fretes, também já faz a mesma análise. Mostra também os ofensores de custos. E também tem mais 2 barras ali que depois a gente vai mostrar, que é perdas e outros lançamentos. Aqui a gente fez por conta, então eu consigo também ver a variação, por exemplo, se teve um lançamento manual, se foi alguma coisa, né, para o usuário, e aí está toda a descrição. Foi rápido, mas deu para passar aí. Deu para ter uma ideia, né? Então aqui, ó, é o que a gente falou, né? Ó, livre de sistemas legados, ó, estruturas de dados desatualizadas, ó, a implementação. Graças ao Greenfield que foi feito do S4HANA, a gente conseguiu bater direto lá para extrair esses dados sem precisar ficar fazendo muita mágica. Tá? Não, e aí, só para finalizar, né, tem 2 slides aqui falando do privilégio que a gente tem, né, nesse momento, trabalhar com esse S4, vindo aí já com a onda da inteligência artificial. Então, acho que é uma oportunidade para todos aqui estudarem, né, especializarem, né, no que vocês trabalham, porque essa oportunidade talvez não tenha tão perto. Né? Então, acho que o S4 é disruptivo, assim como a inteligência artificial, então vamos trabalhar nisso, vamos estudar e se especializar nesse tema. E aí, colocando também aqui a parte de processos, né? Então, assim, hoje, o profissional completo tem que saber tanto de tecnologia quanto de negócio. Então, acho que a gente precisa avançar bastante, né? Não separar mais a casinha, eu sou tecnologia, eu sou negócio. Se a gente tem que olhar para uma pessoa, ele tem que saber explicar, né? Tanto da parte de processos quanto da parte de TI. É lógico que mais profundamente, né, ainda tem a especialização, mas eu acho que esse é o futuro. Aí, passando para o próximo, aqui também falando que não tem solução pronta, né, acho que
a gente testar muito, a gente não ficar esperando vir um milagre aí, algum pacote pronto de inteligência. Vamos testar no nosso ambiente. Quem já tem oportunidade de entrar com esse for já tem isso pronto, né? Vamos fazer cases aí. A gente acabou de fazer esse case e surgiu um monte, né, Mião? Um monte de ideias ali para a gente fazer. E olhando assim, né, aquele lema que a gente sempre fala, né, a inteligência artificial não vai substituir pessoas, mas quem usar bem, né, para a sua produtividade, com certeza vai se destacar no mercado. Tá bom? Eu queria aproveitar para falar assim que, nesse case aqui, o mais complicado foi convencer a Natura de que o GenAI Hub não ia deixar ela pobre, que não ia aparecer uma fatura de R$1 milhão no mês seguinte, que os dados dela não estão sendo levados lá para o modelo para ser treinado, que, ok, a SAP cobre o contrato, então teve que passar em várias rodadas de discussão, desmistificar muita coisa, mostrar toda a documentação da SAP, garantindo que nada está sendo treinado. Mas foi muito legal a parceria, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a parceria com a Natura para o desenvolvimento dessa aplicação. Um time super parceiro. Se não fosse essa parceria, a gente não teria saído do lugar. Para ter uma ideia, o gestor ali, o head desse projeto, o sponsor maior desse projeto, numa determinada hora lá, ele mesmo foi lá testar a aplicação para ver se estava legal. Assim, todo mundo se envolveu, quis levar esse negócio para frente, quis levar o negócio até a produção. A gente não se contentou em fazer um MVP que ia parar na qualidade, né? O nosso foco era, vamos levar esse aplicativo até o final para a produção, custe o que custar, né? O que é legal, hoje ele está funcionando para Equador, mas né, fazendo o roadmap aqui do S4, ele vai entrar para o Brasil e todos os países já vão se beneficiar. E agora é isso, ó. O próximo passo que a gente quer muito fazer agora é aproveitar a Joule, que vem agora com o recurso de agentes, e desenvolver um agente que seja capaz de já interagir nessa base de dados numa forma mais profunda, usando o raciocínio. Os agentes entram lá, conectando através de MCPs, a gente trazer uma análise bem mais aprofundada e capaz tornar possível o usuário dialogar com essa aplicação. E aí sim, ir perguntando o que eu quero ver a mais ali de detalhe, por que esse custo aqui está negativo, me explica melhor essa situação, foi a tampa do caiaque que deu problema, onde que está isso, qual que foi o fornecedor que me impactou. Esse é o nosso objetivo, né? E o que o pessoal muito falou é isso. A IA é uma jornada, né? A gente não dá para a gente chegar lá e falar assim, vamos lá desenvolver um mega solução, projeto de 1 ano, vamos ficar aqui 1 ano. Não, gente, vamos... Quem está pensando em fazer alguma coisa de IA, fazeia isso. Tenta levar isso faseado. Vamos lá, vamos tentar primeiro isso daqui, a gente chega com um MVP, depois a gente melhora e vai melhorando. A tecnologia está evoluindo muito, vem modelo a cada hora. A gente vai na padaria conversar, já saiu uma IA nova, né? É assim que está sendo. Já saiu alguma tecnologia nova ali para ajudar a gente. A AWS aí com o Agent Core, aí, coisa nova também, né? Enfim, a Julia aí com agentes agora, que acabou de sair, né? Esse mês aqui que eles liberaram para a gente poder começar a trabalhar com eles. Então, não dá para ficar esperando. Vamos fasear, que foi isso que a Natura fez muito bem. Vamos trabalhar com a visão de futuro. Daqui a tanto tempo, eu quero estar nesse patamar. E eu acho que isso foi uma decisão super acertada deles também. Foi uma decisão super acertada desse caso de uso aqui. Fechamos. Obrigado, gente.